Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Versos 22 a 35. Aconteceu comigo uma vez. Ainda bem, Débora foi sair, eu nem lembro se eu comentei com ela, já faz algum tempo. Eu estava viajando sozinho, e eu não sei se eu ia para Campo Grande, em algum lugar, de avião. E como eu sempre faço quando viajo, eu nunca viajo sem livros, obviamente. Então eu estava com meu Kindle, saboreando uma leitura agradável. Achando que daria tempo de fazer aquele procedimento de entrada, até chegar à sala do embarque. De repente, não mais que de repente, envolvido nas minhas leituras, eu ouvi: Senhor Ezequias Amâncio Marins, última chamada. Você se sente o pior de todos os homens. Você tem que sair correndo, e olha que eu ainda passar a mochila naquele sistema e passar pelo raio, pela segurança, correndo, até chegar e o pessoal lá, todo mundo dentro do avião, aquele constrangimento todo, você chega, todo mundo fica olhando. É chato demais. E eu continuo com esse hábito de ficar lendo, mas depois dessa, eu passei a ler do lado do portão. Porque aí eu não teria risco nenhum de perder o horário. Eu pensei nessa história, e é muito melhor contar daquilo que a gente faz do que contar da vida dos outros, mas muita gente, amados, não em relação a voo, mas em relação à vida com Deus, está recebendo a sua última chamada. Eu optei, amados, por uma questão metodológica de unir as duas porções da porta estreita com o lamento sobre Jerusalém. Eu poderia pregar hoje sobre a porta estreita, domingo que vem sobre o lamento sobre Jerusalém, mas o que me atentou foi de que em ambas as porções há um destaque que Lucas faz em relação a Jerusalém. Jesus estava caminhando, ensinando para Jerusalém. Daí é que veio a pergunta, que eu vou estar lendo daqui a pouco: Senhor, são poucos os que são salvos? E essa pergunta fez Jesus dizer como aquele comissário de bordo, ou comissária, ao dizer o meu nome: última chamada. Esforcem-se por entrar pela porta estreita. Depois, imediatamente, Jesus é advertido pelos fariseus de que Herodes estava à sua procura. E eles não estavam preocupados com a segurança de Jesus. Estavam apenas testando para ver se Jesus iria desenvolver algum medo, algum temor, ou ele iria interromper a sua agenda por conta dessa ameaça estatal, né? Herodes representava o governo político daquela região. Mas Jesus não se fez de rogado, como diziam os antigos. Ele disse: olha, se aquela raposa quer me pegar, ele sabe onde vai me encontrar. Hoje eu vou estar fazendo o meu trabalho,
amanhã também, e depois de amanhã também. Daí que Jesus, então, pela primeira vez, depois ele vai repetir esse mesmo lamento, ele olha de cima, em se aproximando de Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da tua casa, das tuas asas, mas tu não quiseste. Era como se Jesus estivesse dizendo: Jerusalém, Jerusalém, última chamada. Vamos ao texto. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos irão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus do próprio ninho, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Diga a Deus: esta mensagem é para mim. Eu quero ouvi-la por inteiro. Eu preciso dela. No nome de Jesus. Amém. Samuel, dando um clique aí, a nossa salvação pela graça. Ou só coloca aí depois, conserta o é pela graça, por meio da fé. E é oferecida, não pode deixar sem o mesmo. A nossa salvação pela graça, por meio da fé, é oferecida a todos indistintamente. Essa é a frase. A nossa salvação pela graça, por meio da fé, é oferecida a todos indistintamente. Amados, o convite é para todos. Jesus está indo para Jerusalém porque a sua salvação não encontra acepção. Ele está indo para a capital de Israel. Ele está indo para um lugar de onde ele estaria estabelecendo uma plataforma de anúncio de sua mensagem para todos. Em Lucas 9:51, abrindo essa moldura, diz que aconteceu que ao se completar os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução
de ir para Jerusalém. Para terminar a moldura, no capítulo 19, versos 41 e 44, mais uma vez Jesus chora ao chegar e ao ver Jerusalém. E ele diz: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois irão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão cerco por todos os lados. Vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Muito interessante, amados, para você entender essa moldura dessa parte do Evangelho de Lucas. No capítulo 9, Jesus estabelece no seu semblante, manifesta no seu semblante a firme resolução de ir até Jerusalém. Ao final da moldura, no capítulo 19, Jesus diz: olha, eu choro por vocês, porque vocês não aceitaram a paz que eu vim lhes oferecer. Por isso que os seus inimigos vão cercá-los de trincheiras, apertarão cerco por todos os lados. Vocês serão arrasados, mortos os seus moradores, e não deixarão pedra sobre pedra. No ano 70, depois de Cristo, cerca aí de 35 anos depois, 35, 40 anos depois dessa passagem, o general romano, juntando as suas tropas, toma Jerusalém sob assalto. Seus moradores são mortos. Eu li essa semana que foram mortos 100 mil. 100 mil pessoas naquela invasão em Jerusalém. Ela foi arrasada, destruída. E essa ideia de pedra sobre pedra é muito interessante, amados. O comentarista disse algo que me chamou muita atenção. O templo de Herodes era formado de muito ouro nas colunas, ouro nos altares. Ao se aproximar as tropas, o templo foi arrasado e queimado. Nisso, soldados começaram a dizer: o ouro está sendo derretido, está escorrendo por entre as pedras. E aí a ordem dos comandantes era o seguinte: arranquem as pedras. Por isso que cumpriu-se literalmente essa fala de Jesus: não deixarão pedra sobre pedra. Mas talvez você aqui nesta noite esteja se enganando, achando o seguinte: isso não tem nada a ver comigo. Esse texto, pastor, não diz respeito a mim. Diz sim. Jesus está falando aos seus discípulos que chegará um tempo em que nós estaremos diante de uma porta. E esta porta será estreita. O profeta Isaías, no capítulo 55, versos 6 e 7, já havia dito: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invoquem enquanto Ele está perto. Amados e amadas, sem sombra de dúvidas, serão poucos os que serão salvos. A porta estreita que dá a um caminho, o caminho estreito dá acesso a uma porta estreita. Mas a questão aqui não é matemática, não é numérica. O foco que Jesus está dizendo é que a oportunidade dada a todos os homens é de entrar pela porta estreita. Eu sei que alguns têm dificuldade de entender assim, mas Samuel, coloca essa próxima tela, que eu quero que você receba isso, nem que seja em susto. A salvação é pela graça, mas exige esforço.
Diante da pergunta que fizeram a Jesus, no versículo 22, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse no versículo 24, melhor, no versículo 23 a pergunta, no 24 a resposta, esforcem-se. A ideia aqui no original, sem querer ser chato, mas a palavra no original é no verbo agonizomai. É isso mesmo que você está pensando. Daí que vem a palavra agonia. Entrem em agonia. Esforcem-se com zelo extremo. Empenhem-se. Esforcem-se. Em Mateus nós temos um texto paralelo que Jesus diz, olha, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Chegará um tempo, amados, e não está longe que você não terá outra escolha. E você não vai poder ficar esperando, amados. Isso não significa que a sua salvação, que a minha salvação é pelas obras, pelo nosso esforço. Ela é pela graça, mas exige esforço. Você precisa receber a salvação que há em Cristo Jesus, enquanto ela estiver sendo lhe oferecida. Por exemplo, aí Jesus conta uma história, a partir do versículo 25, o dono da casa, ele já se levanta, fecha a porta, e as pessoas do lado de fora começam a bater, dizendo, abre a porta para nós. São convidados que não se aperceberam ao horário da festa. São visitantes inoportunos. São pessoas que, ao invés de ficarem atentos ao chamado, não prestaram atenção à última chamada. Deram de cara com os portões. E o dono de casa já está deitado no seu quarto. Ele não vai se levantar. Ele vai dizer, olha, eu não sei de onde vocês são. Versículo 25. O versículo 26 propõe um diálogo. Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas sabe o que o Senhor vai dizer neste tempo? Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos os que praticam o mal. Em Mateus, no texto paralelo, o texto é até mais forte, não é? Mais forte não, mas apresenta alguns detalhes melhor, mais expressivos. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, se seguram na cadeira, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Visitantes inoportunos, convidados que perderam a hora da festa, visitantes de última hora, pessoas que conheceram o Senhor, mas que não foram conhecidas por Ele. Pessoas que profetizaram no nome de quem? De Deus. Pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus. Fizeram milagres. Mas nesse dia o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. Em outras palavras, eu não tenho intimidade com vocês. Eu não sei de onde vocês são. Versículo 27 de Lucas 13. Afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal. Vocês professam com os lábios que me amam, os seus cânticos, os seus louvores chegam até mim, mas eu já estou enojado disso.
Eu abomino isso. Eu tenho asco disso. É como se Deus dissesse o seguinte, me perdoe a linguagem rude, dá vontade de vomitar, porque vocês não praticam o bem. E aí, versículo 28, Jesus diz, olha, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês irem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Diga misericórdia, Senhor. Choro e ranger de dentes. Um sofrimento, amados, ignóbil. Saber que naquela festa, a festa da ceia, das bodas do Cordeiro, conforme encontramos em Apocalipse 19, nós vamos encontrar pobres, leprosos, mutilados, cegos e coxos. Mas nós não vamos encontrar muitos daqueles que nós consideramos perfeitos e sãos. Mais tarde, no capítulo 14 de Lucas, Jesus já está compartilhando a história, que você sabe muito bem, do Senhor que resolve fazer uma festa e convida vários dos seus amigos e conhecidos. E um disse que havia comprado um boi e precisava experimentar, o outro disse que havia comprado um terreno e precisava conhecer o terreno, o outro disse que se casou e precisava ficar de lua de mel. E Jesus e o Senhor da parábola dizem, agora o que eu vou fazer? Manda os empregados aos cantos, valados, becos e valados da cidade, às vielas, nas periferias, nos botequins, nas casas da luz vermelha e outros locais absurdamente degradantes da cidade, buscar a todos aqueles que estão ali em condição de pecado, de miséria, todos que quiserem participar da festa do Senhor serão bem-vindos. Eu não sei quanto a você, mas tanto em Lucas 14, 15 a 24, quanto Mateus 22, de 1 a 10, conta essa história, e há uma expressão ali que me encanta e que me perturba também. É a expressão, força-os a entrar. Força-os a entrar. Traga para cá. Alguns, amados, vão chegar no último dia e vão dizer, comemos e bebemos contigo, ouvimos os teus ensinos. Mas Jesus vai dizer não. Abraão, Isaque e Jacó estão comigo. Os outros profetas também. Versículo 29, muitos irão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, vão tomar lugar à mesa. Há pessoas que se converteram por último e chegarão primeiro. E há pessoas que se converteram primeiro e vão chegar por último. Ah, amados, muitos filhos do reino vão ficar do lado de fora da casa. Em Mateus 8, 11 e 12, Jesus diz algo perturbador. Diga a vocês que muitos irão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Pergunta que não quer calar: quem são esses filhos do reino? Os filhos do reino, amados, são aqueles que se utilizaram ou confiaram em sua linhagem. São os judeus que não creram em Jesus. São os crentes nominais. São os filhos dos crentes. São os membros de igreja que não são regenerados.
gente que acredita que pode ser salvo sem se arrepender dos pecados e sem ter uma fé pessoal no sacrifício de Cristo. Queridão, queridona, não quero ser impopular, mas a verdade precisa ser dita. Nenhum filho de qualquer cristão tem garantia nenhuma de ganhar a vida eterna pela sua linhagem familiar. Mesmo que esse crente seja ativo na igreja, no púlpito, em qualquer outro lugar de excelência, quem não for salvo, remido pelo sangue de Cristo, Jesus, irá ser lançado em trevas exteriores no dia do juízo. Os judeus não serão salvos por serem judeus. Os filhos de crentes não serão salvos por serem filhos de crentes. Pregadores, missionários, diáconos, evangelistas, você que está me ouvindo nesta noite deve estar pensando: pastor, eu volto à comunhão da igreja quando eu quiser, eu estou afastado por hora. Eu posso lhe dizer com todas as letras: hoje pode ser a sua última chamada. Linhagem não garante ninguém. Posição não garante ninguém. Oratória não garante ninguém. Autojustiça não garante ninguém. Atividade zelosa não garante ninguém. Sucesso eclesiástico não garante ninguém. Só seremos salvos por Cristo e por Cristo somente. Jesus disse, amados e amadas, preste atenção nisso, em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Aleluia. Você precisa ser dado pelo Pai a Jesus. Todo o que o Pai me dá, esse não vai ser lançado fora. O ladrão na cruz, em Lucas 24, 42 a 43, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus disse a ele, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Em Apocalipse 19, 9, o anjo do Senhor diz, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você é um chamado? Se chegar de última hora, portão vai estar fechado. Vai ser igual a arca de Noé. Bateram do lado de fora e Noé avisou, ela está trancada por fora. O Senhor trancou. Pode parecer extremamente apelativo, mas é verdade da palavra de Deus. Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. E para terminar, porque são muitos textos da palavra de Deus, né? Em João 3,5, Jesus diz, em verdade, verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha para mim, não é que não vai entrar, não é que não consegue entrar, é não pode entrar. Não pode entrar. Chegará um tempo, e não está longe, amados, eu já vou prosseguir para a segunda porção, que os verdadeiros crentes em Jesus, está lá em Mateus capítulo 24, 9 a 14, serão entregues para serem maltratados. O glamour que é hoje ser evangélico, um dia vai acabar, amados, já está acabando. Nós somos achincalhados por conta do mau testemunho das nossas lideranças evangélicas.
Nós vamos ser maltratados e as pessoas vão nos matar. Nós seremos odiados por todas as nações. Muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas vão se levantar, enganando a muitos. A maldade se multiplicará, amados, a pícaros tão incríveis que o amor de muitos se esfriará. Eu não sei quanto a você, mas eu me seguraria bem forte na cadeira para ouvir Mateus 24, 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. A salvação é pela graça, mas exige esforço. Você tem que perseverar até o fim. A igreja, amados, uma das igrejas do Apocalipse precisou ouvir de Jesus. Esmirna, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Samuel, as oportunidades de salvação devem ser aproveitadas. Os fariseus chegam para Jesus e falam o seguinte: vai embora daqui. Herodes está lhe procurando, quer matá-lo. Jesus diz, essa raposa, usando essa expressão, ele estava falando da sagacidade de Herodes. Esse é o Herodes Antipas. O Herodes que havia matado João Batista. O Herodes que mais tarde vai chamar Jesus e pedir para que ele faça milagres diante dele, para que ele o cresça. Esse Herodes, sacana, me perdoe a palavra rasteira, havia tomado a mulher do seu irmão Filipe. Esse Herodes não era páreo para Jesus. Jesus disse, Herodes quer me matar? Pois hoje e amanhã eu estou cumprindo a minha agenda. Aí Jesus deve ter dito assim, deixa eu consultar a minha agenda, o que eu vou estar fazendo hoje e amanhã. Hoje e amanhã eu vou expulsar demônios e curar doentes. E no terceiro dia eu vou terminar. Jesus não temia Herodes, amados. A igreja de Jesus também não precisa temer os nossos Herodes. Jesus manteve a sua rotina, nós precisamos manter a nossa rotina também. Nós não precisamos temer os poderosos, amados. Jesus sabia que iria morrer em Jerusalém, por isso que ele vai dizer no versículo 33, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Em Lucas 9, 30 e 31, no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, aparecendo em glória diante de Jesus, estavam falando com ele sobre a sua morte, que estava para se cumprir em Jerusalém. A agenda de Jesus, amados, ela é irretocável. Ninguém consegue mexer, assim como a agenda da igreja. Jesus disse em João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Em João 12,35, Jesus disse, ainda por um pouco a luz está com vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ainda em João 13, Jesus enigmaticamente fala aos seus discípulos, versículo 33, filhinhos, eu ainda por um pouco de tempo estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Uau! Olharam de um lado e para o outro, mas disseram, mas onde Jesus vai que a gente não pode ir? Naquele momento, a cruz em Jerusalém, ele deveria estar sozinho. Mas mais tarde, no capítulo 16 de João, versículos 31 e 33, Jesus disse, olha, vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições,
mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer para mim e para você, quando ele peita Herodes, ele não faz isso porque ele é um super-herói, ele não fez isso para exibir a sua força política, ele fez isso apenas para dizer: nada pode parar a missão de Jesus, a minha missão, a missão do reino. Eu sou o rei do reino. E nós, amados, somos súditos deste reino. Estamos dispersos, sim ou não? Sim. Estamos dispersos. Cumpriu-se literalmente, Jesus ficou sozinho. Mas o Pai estava com ele. Apesar que mesmo na cruz ele disse para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi um súbito, porque ao final ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jerusalém, Jerusalém, Jesus está dizendo até hoje: vocês matam os profetas, vocês apedrejam os que são enviados, eu ainda quero reuni-los. Assim como a galinha junta os seus pintinhos. Mas vocês não querem, por isso que a casa de vocês ficará deserta. Queridão, queridona, Deus ainda está lhe chamando. Preste atenção nisso. Não deixe o calor lhe perturbar. É a última chamada. Ele quer lhe recolher. Essa questão de asas é muito interessante, não é? Salmo 61:4, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Salmo 91:4, ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Ainda estamos vivendo, queridão e queridona, no tempo da graça. Por isso que leia o que está escrito aí: oportunidades de salvação devem ser aproveitadas. E aí Jesus termina a sua fala dizendo: olha, vocês não me verão, mas até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Em Lucas 19, 35 e 40, Jesus entra em Jerusalém, é recebido, montado no seu jumentinho. Capas são lançadas no seu caminho. E Jesus ia se aproximando do Monte das Oliveiras. Uma multidão com alegria, louvando a Deus em voz alta, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Nesta noite você é desafiado a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Porque, amados, olhe para mim e preste muita atenção nisso. Nós já estamos vivendo no reino. O rei do reino já veio. A tabuleta na cruz do Calvário estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas o reino dele, que já chegou entre nós, ainda não foi consumado. Por isso que ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Porque você ainda pode dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto há vida, há esperança. A questão é que nós não temos controle sobre a vida, não é mesmo? A questão é que para muitos, amados, já não tem mais esse tempo. Mas você que está me ouvindo tem essa oportunidade. Se o Samuel der 2 cliques aí, olha só,
o tempo de você entrar no caminho estreito é hoje. Não existem atalhos para se chegar ao céu. Jesus é o único caminho para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não fique se agarrando a uma história espiritual sua do passado, que é importante, tremendamente importante. Mas Deus quer hoje fazer com que você experimente uma nova realidade de vida. Uma outra aplicação importante, preste atenção, é que Jesus ainda chora por aqueles que, embora estejam perto do reino, ainda estão sem salvação. Até hoje Jesus quer reunir os seus filhos debaixo de suas asas. E a pergunta que não quer calar é: na fala de Jesus, existe o finalzinho do versículo 34, a expressão: mas vocês não quiseram. E você, nesta noite, quer? O que você vai dizer? Ao som da chuva, por exemplo, deixa eu soletrar, recitar um hino do cantor cristão que me veio à mente quando eu estava nesse ponto de aplicação. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor. Chegai-vos agora a Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos. Chegai-vos ao bom Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar. E ainda quereis no pecado viver, enquanto perdão Deus os quer conceder? Preste atenção nessa última estrofe. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre, em tormentos sem luz. Ó, considerai, ao convite atendei, e sem mais demora a Jesus vos rendei. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. A última mídia, Samuel, para deixar em tela: a nossa salvação pela graça, por meio da fé, é oferecida a todos, indistintamente. A graça de Deus, amados, é abundante, sim ou não? Sim. A graça de Deus é superabundante, sim ou não? Ela é como uma correnteza que vira você de ponta cabeça. Max Lucado diz que a graça vai em sua busca, ela reestrutura você. A graça é a voz que nos chama a mudar e que dá o poder de mudar, de sermos bem-sucedidos. A graça é para todos, mas nem todos a receberão. Apenas aqueles a quem Deus der um novo coração. Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Isso é transplante espiritual de coração. Se você nesta noite se identificar com essa história, no seu lugar você pode glorificar.
Aconteceu com uma pessoa chamada Tara Stork. O ano 2010. Um acidente de esqui tirou a vida de sua filha de 13 anos. Para Tara e o seu marido, Todd, foi o pior pesadelo que eles poderiam enfrentar. Olhe para mim, um funeral, um enterro e muitas perguntas e lágrimas. Em meio a tudo isso, o casal decide doar os órgãos da filha. Longe dali, poucas pessoas precisavam de um coração mais do que Patrícia Winters. O coração dela começou a falhar 5 anos antes. Ela já estava fraca para fazer qualquer coisa mais do que dormir. O coração de Taylor já tinha então um destinatário, uma destinatária. Apenas a liberação da família. E Tara então fez uma exigência, uma solicitação. Ela queria ter acesso à pessoa que havia recebido o coração de sua filha, porque ela queria ouvir o coração dela batendo em outro peito. Viajaram então, Tara e Todd, de Dallas a Phoenix. Foram até a casa de Patrícia. As duas mães se abraçaram por longo tempo. Patrícia ofereceu um estetoscópio para Tara e Todd ouvirem a batidas, o ritmo saudável daquele coração. Corpo diferente, mas o mesmo coração. Por que não pensar, queridão e queridona, que quando Deus pega um estetoscópio divino, celestial, ou mesmo coloca a sua face junto ao nosso peito, por que não pensar que Ele ouve o coração do seu próprio Filho, Jesus, ainda pulsante em nós? Isso é Evangelho, amados. Isso é salvação. Isso é graça. É ter o coração de Jesus batendo no seu peito. E é ter a certeza de que agora o destino de Jesus será o nosso destino. Para onde Ele foi, nós estamos indo também. Por isso que Jesus mandou avisar para você: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona, e faça um exame da sua vida. As vagas da classe de batismo estão abertas. Por que não fazer desta mensagem de hoje a voz que você estava esperando ouvir de Deus,
para tocar em você e para dizer: dessa vez não passa. Eu vou me batizar. Quem sabe você que está aqui nesta noite está afastado da comunhão, da igreja, do Senhor Jesus, e não quer chegar como convidado indesejado, que chega atrasado, quando o Senhor já está recolhido no quarto e com as portas fechadas. Mas você quer ir ao encontro do noivo, enquanto há tempo, antes da meia-noite, para usar a expressão de Jesus, antes da meia-noite. Última chamada. Última chamada. Não esteja tão perto do reino, mas sem salvação. Não se engane com seu cartão de membro, com o direito a participar da ceia que você tem por ser membro da igreja. Nesta ceia, aqui na terra, os membros da igreja participam, cada um fazendo seu autoexame. Na ceia, lá do céu, só os remidos vão poder participar. Lá você não vai precisar fazer autoexame, porque lá só participará os aprovados. Lá só vai entrar os aprovados. Meu jovem, minha jovem, meu adolescente, meu junior, homem, mulher, casado, solteiro, jovem, adulto. Última chamada. Reconciliem-se com o Senhor. Atendam o seu chamado para a salvação, enquanto há tempo. Abaixe a cabeça. Ora ao Senhor. E aí no seu lugar você vai orar: Senhor, eu atendo a sua chamada. E você depois vai nos avisar disso. Nós vamos orar, acompanhar você, ajudar você nessa caminhada. Se apresente, se exponha, decida, escolha, esforce-se hoje, agora. Esse é o tempo. Última chamada. Última chamada. Deus, esta é a mensagem. Este é o recado ao seu povo nesta noite. O Senhor trouxe o seu povo nesta noite para ouvir esta palavra. E agora, ao participarmos da ceia do Senhor, os membros batizados desta igreja, ou batizados em comunhão em outra igreja evangélica, vão participar. E os demais já vão fazer a decisão, a firme decisão, de ainda este ano, a partir dessa turma de batismo, se comprometerem com o Senhor Jesus.
aquele que hoje está dando mais uma oportunidade. No nome de Jesus. Amém. E amém. Levante-se, queridão. Levante-se, queridona. Os músicos podem estar vindo.